estamos aqui, que não há nenhuma condição em nós, nem para falar, nem para ouvir. Precisamos do Teu Espírito Santo, da Tua graça, precisamos do Teu poder. Precisamos, Senhor, que o Senhor passe por cima da nossa miséria e que o Senhor ministre aquele sangue que foi derramado no Calvário para nos purificar de toda injustiça, de toda transgressão, todo pecado, e que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, tenha liberdade de falar com cada um de nós. Nós entregamos a Ti as nossas vidas e esses dias e pedimos ao Senhor que o Senhor tome o Teu lugar devido nesse acampamento. Que o Senhor seja tudo em todos. Que o Senhor nos capacite, Senhor, mesmo as nossas diferenças, que o Senhor nos capacite a sermos como de fato somos. Por misericórdia, Senhor, fala aos nossos corações. Precisamos do Teu falar. Por misericórdia, Senhor, conceda-nos aquela unção do alto que nos capacita. Nos direcione, Senhor, para onde o Senhor quiser nos levar. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Essa é a parábola da semente. E eu tenho certeza que o pessoal aqui do Nordeste conhece bem essa situação da agricultura, até porque o que predomina aqui é a agricultura, né? E o lavrador, ele tem um tesouro. E o tesouro que ele tem é a semente. Ali está o seu tesouro, a semente. Agora, o que o lavrador faz com a semente para ela poder dar fruto? Então, ele precisa jogar ela na terra. A semente tem que ser jogada na terra. Tem algum lavrador aqui? Planta milho, Oswaldo. Você planta milho. Então, você precisa pegar aquele milho bom, o milho guardado no teu celeiro é patrimônio. É teu, né? Ali para você produzir, você precisa pegar aquele milho lá do teu celeiro e lá e jogar na terra, né? Você tem que jogar lá. Você não abre mão dele, você não tem colheita. Mas quando você joga aquele grão de milho lá, você está esperando que pelo menos 2 espigas cheias dê aquele grão que você joga lá. Ninguém joga um grão lá esperando buscar um grão. Você joga um grão, mas a tua expectativa é que aquele grão caia na terra, morra, e dali nasce uma planta, e aquela planta frutifique, e você tem uma colheita. Nenhum agricultor joga semente na terra sem expectativa. Por que eu falo isso? Porque essa é uma parábola que aponta para o reino de Deus. Amém. Ela aponta para o reino de Deus. E aqui, a parábola ela vai nos dizer que aquela semente lançada na terra, ela vai passar por um processo ali, a terra mesmo vai mover o processo. E no final, a terra vai devolver vamos falar assim, uma árvore cheia de fruto, onde o agricultor vai poder colher aquele fruto e levar para o celeiro. Esse é o objetivo, né, do plantio. E nós precisamos compreender isso, porque a vida cristã, ela também ela tem essa mesma base. A palavra de Deus, ela chega em nós. Eu vou, assim, espero que os irmãos compreendam o que eu vou dizer agora. Porque nós estamos vivendo nos últimos dos últimos dias. E nós carregamos um amontoado de teologia que dá até nojo de ouvir a quantidade. E as mais modernas, elas estão focadas no homem e não em Deus. Jesus falou assim: o meu Pai
é o agricultor. Então, as teologias que nós conhecemos, elas não estão focadas em Deus, no agricultor. Está focada em nós. Então, fala assim, uma vez salvo, está sempre salvo. Essa é a teologia que a gente gosta, sabe? Não é? Não, agora eu nasci de novo, não preciso mais nada. Essas são as teologias que a gente gosta. Então, irmãos, a gente precisa, eu quero ver se a gente consegue, nesses dias, poder compreender um pouquinho sobre o propósito eterno de Deus. Então, nós vamos estudar a palavra, nós vamos dividir a mensagem nas sessões, vamos procurar aqui estar apresentando para os irmãos um pouquinho daquilo que é o propósito eterno de Deus. Então, o nosso Deus, Ele trouxe a sua palavra até nós. Cada um de nós que está aqui, de alguma maneira, nós um dia recebemos a palavra de Deus. Amém. A preciosa semente chegou no nosso coração. Agora vamos dizer assim, o agricultor ele joga a semente na terra e a terra por si mesma produz. Agora ela não produz de qualquer jeito. Nós encontramos aqui nesse texto 3 estágios. 3 estágios. Então está dizendo assim, olha, a terra por si mesma produz. Primeiro, a erva. Então, quando a gente fala da planta, primeiro ela tem que nascer. A vida cristã, ela não pode ser iniciada por qualquer outro caminho. Sabe? Não basta você ter um conhecimento teórico do Evangelho, mesmo que seja o mais ortodoxo. Se essa semente não gerar uma nova vida em você, nunca vai ter fruto. Tem que começar com um novo nascimento. Começa a vida cristã, ela não começa quando você lembra uma igreja, quando você começa a ouvir a palavra. Não, a vida cristã ela começa quando Deus, pelo Espírito, coloca a vida espiritual dentro de você. E aí começa tudo, aí no novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando o nosso espírito que estava morto é vivificado. É assim que começa a vida cristã. Mas a erva é só parte de um processo, uma colheita. Vamos dizer assim, Oswaldo, você plantou milho lá na tua roça. Aí nasceu, as ervas, tá aquelas pontinhas tudo verdinhas. Aí você está satisfeito, fala assim, já nasceu, está tudo certo, eu não preciso de mais nada. Nenhum agricultor pensa assim. Se pensar é tolo. Agora, será que o nosso pai está satisfeito com isso? Nasci de novo, uma vez salvo, passei por salvo, sou batista, não preciso de mais nada. É isso? Não é. Então, é isso que eu quero, trabalhar com os irmãos aqui. A importância do crescimento do nascido de novo, até ele alcançar aquilo para que ele foi gerado de novo. Amém. Deus o gerou de novo com um propósito. Assim, quando ele está com 8 folhas, sim. A erva com 8 folhas, tem que botar 50 gramas de ureia. Tem que começar do básico. Se não botar ureia, não vai ficar. Sim, então, há um processo. A vida cristã também tem um processo, e nós vamos estar estudando sobre isso nesses dias junto aqui, para a gente conseguir compreender um pouco melhor isso. Só está no descortinar da redenção que nos é apresentada de Gênesis e Apocalipse. Então, logo em seguida fala assim, primeiro a erva, depois a espiga. Então a gente sabe que sem espiga não tem grão. E o Evangelho é assim, ele começa com vida. O novo nascimento gera vida. Mas depois da vida, nós precisamos de luz. Nós precisamos de todo o conselho de Deus para alargar o nosso coração e nos capacitar a sermos frutíferos. Se a gente não for, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da verdade, a gente vai ficar capenga e aí a gente não vai conseguir dar fruto. Entende? Então, a segunda parte do crescimento é a espiga. Mas não basta só a espiga. Então, no final, você tem o
cheio na espiga. Agora, se a gente for transferir essa linguagem para o Evangelho de João, o Evangelho de João tem 3 divisões, bem simples. Do capítulo 1 até o capítulo 7, a ênfase é vida, ou seja, a erva. Mas do capítulo 8 até o capítulo 13, a ênfase é luz. Ou seja, você vai ver ali a palavra sendo lançada para preparar a base da frutificação. Mas a grande maior parte do Evangelho de João, do capítulo 13 até o último capítulo, a ênfase é amor. E esse é um fruto do Espírito. Paulo diz assim: o fruto do Espírito é amor. Aí depois ele vai dividir esse fruto, né, naquela série. Então, irmãos, nós compreendemos que o Evangelho de João também apresenta esses 3 estágios do crescimento cristão. E infelizmente nós nos perdemos ali. Então a gente quer que a erva que nasceu já dê fruto, sem um crescimento, né? E não existe isso. Existe um processo muito bem ensinado na palavra para que a gente alcance aquilo para que a gente foi alcançado. Hoje nós olhamos, né, vamos falar assim, para aquilo que nós conseguimos enxergar de igreja no mundo, ou deixa eu dizer de uma maneira melhor, nós olhamos para a cristandade e a gente vê assim que há uma lacuna no que diz respeito a testemunho, a frutos, a exemplo, a modelo. Há uma lacuna muito grande. E há essa lacuna por quê? Porque está faltando alguma coisa, né? De certa forma nós estamos meio que capenga, porque nós estamos gastando demais, às vezes, num ponto doutrinário, numa ideia, numa teologia, numa linha, e temos rejeitado, sabe, o propósito eterno de Deus. Temos rejeitado todo o conselho de Deus. E ficamos agarrados naquilo que a gente fala assim: ó, eu só preciso disso. Pode ser que para você ter a vida eterna, você só precisa disso. Pode ser que para aquilo que fosse os seus objetivos, você só precisa disso. Mas quando nós compreendemos que nós fomos gerados por Deus e que Ele busca algo muito maior do que aquilo que nós queremos oferecer, então nós precisamos realmente nos humilhar, sabe, diante do Senhor, e falar assim: Senhor, eu quero ser para o Senhor aquilo para que o Senhor me gerou. Amém. Eu quero responder o Evangelho para que o Senhor alcance em mim aquilo que é o propósito dele. Outro texto que a gente vai tomar hoje está no Salmo de número 127. Gostaria de deixar essas 2 porções hoje para os irmãos aí, para a gente ir se preparando para esses dias de conferência. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo, eu amo demais esse salmo. E aqui também nós vamos encontrar 2 assuntos preciosos. O primeiro deles é sobre a edificação. E o segundo é sobre a frutificação. Viu aqui? Então, aqui está dizendo que é o Senhor quem edifica a casa. E quando nós falamos de casa, irmãos, nós falamos aquilo que realmente nós devemos ser para Deus. Casa espiritual para Deus. O Senhor está edificando uma igreja nessa terra. Amém. Ele está edificando uma igreja nessa terra.
nós precisamos compreender isso com muita clareza, para que o Senhor tenha a liberdade de fazer isso conosco, né? E nós temos que entender que quem está envolvido nessa obra é o próprio Senhor. Jesus disse assim, ó: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então não tem como nós estudarmos a palavra sobre o assunto do propósito eterno de Deus e não tocarmos nesse assunto sobre a edificação do corpo de Cristo. Não tem como. Então, provavelmente, assim que a gente entrar nos estudos, nós vamos ter que gastar pelo menos uma sessão para tratar desse assunto, a edificação do corpo de Cristo. Porque as nossas divisões, elas têm prazo de validade, sabe? E daqui a pouco nós estamos indo embora. E nós não vamos levar nada disso para a eternidade, né? E é bem melhor você já saber o que é a edificação da casa de Deus agora, do que você descobrir esse edifício só quando você entrar na eternidade. Então nós vamos tocar nesse assunto. Mas os que a edificam. Ou seja, se você não está envolvido com aquilo que o Senhor está edificando, por melhor que seja a tua obra, se você não está envolvido naquilo que o Senhor está edificando, o que a palavra de Deus está dizendo que você está fazendo? Trabalhando em vão. Por isso que é importante conhecer a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto, sabe, daquilo que não é. E aí ele continua dizendo assim, ó: se o Senhor não guardar a cidade. Outra coisa muito preciosa, a cidade. A palavra de Deus, ela vai dizer que Abraão, ele peregrinou aqui e não se preocupou com coisas aqui. Sabe por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto, construtor é Deus. Sabe, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, eu vi acontecer um fenômeno no meio da cristandade que eu nunca tinha visto igual. Parece-me que o povo de Deus esqueceu que nós temos uma cidade, uma pátria, uma política celestial que não tem nada a ver com a bagunça que os homens estão fazendo aqui. Mas parece que o povo de Deus se esqueceu disso e nós começamos a trabalhar para guardar a cidade, para melhorar a coisa daqui, e esquecemos aquela cidade. Então o texto vai dizer isso aqui para nós, ó: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí vem esse texto, olha que riqueza, irmãos, que riqueza de alerta. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores. Ou seja, quanto tempo, quanta energia, quanto esforço, quanta vida nós gastamos naquilo que não é a obra de Deus. E aí Deus fala assim: isso é inútil. Só que ele continua dizendo assim: porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Que precioso isso, né? Saber que o Senhor está cuidando da sua obra, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua igreja, e Ele mesmo, nesses 2000 anos de história, Ele tem sustentado o seu testemunho na terra. Ele mesmo. Porque se dependesse de nós, já tinha perdido tudo. Mas o Senhor mesmo tem sustentado o seu testemunho. E então, nós chegamos no versículo 3, onde ele vai dizer assim, ó: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Sabe, irmãos, normalmente quando nós olhamos para esse texto, nós interpretamos isso aqui com a questão da nossa prole, da nossa geração natural. Mas eu queria que os irmãos entendessem que esse texto trata de algo um pouco mais alto. É um pouco mais alto. Ele está falando da frutificação. E é isso que todo nascido de Deus é.
é uma herança do Senhor. É uma herança do Senhor. E nós fomos gerados espiritualmente para produzir frutos espirituais. Por isso que fala assim, que o produto do ventre do seu galardão. Lembra quando o Senhor falou assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, o interior do seu ventre fluirão rios de água viva. O que ele estava falando? Estava falando do Espírito Santo que viria habitar o regenerado e trazer essa conexão celestial e trazer essa abundância de fruto, que é o galardão do nosso Senhor. A vida espiritual, a manifestação da vida espiritual. Amém. Então, essa é uma palavra, irmãos, que deve ser um anelo do nosso coração. No verso 4 ele fala assim, como flechas nas mãos de um homem poderoso. Assim somos nascer de novo. É assim que está escrito aí? Não é. Sabe, porque agora já houve um crescimento. É os filhos da mocidade. E o crescimento cristão, ele deve produzir isso, sabe? Nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor, como um flecheiro prepara a sua flecha. O flecheiro vai lá no mato e ele corta aquele galho de árvore para ele fazer a flecha. Se ele pegar aquele galho, do jeito que ele cortar, se ele tirar as folhas, colocar no mar, ele não dá lugar nenhum. Ele precisa trabalhar aquilo, precisa secar, precisa ser separado, precisa ser trabalhado para se tornar uma flecha que acerta o alvo. E de certa forma, individualmente falando, o Senhor quer fazer isso conosco. Ele quer nos equipar de tal maneira que aonde a gente for colocado, sabe, a gente funcione como aquela flecha do guerreiro, que acerta o alvo, que derruba o inimigo. E esse é o trabalhar do Espírito na nossa vida. Então aqui o texto fala assim, como flecha na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. E aí o texto termina com uma bem-aventurança. Termina assim, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Sabe, irmãos, o nosso Senhor pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. E Ele é digno de ser honrado por nós, conosco. Ele é digno, sabe? Só Ele é digno. Então esse desejo, sabe, de crescer, de ser aperfeiçoado, de ser ordenado, de ser preparado, é um desejo de quem é amado pelo Senhor, de quem sabe qual é a vontade do Senhor. E quando nós começamos a descobrir qual é a vontade do Senhor para nossas vidas, os nossos interesses religiosos e pessoais desaparecem diante do privilégio de poder ser para o Senhor aquilo para que Ele nos chamou. Esse é o propósito de Deus, cada um de nós, sabe? E eu tenho absoluta certeza que se nós nos voltarmos para essa realidade, compreendermos que o Senhor começou uma boa obra em nós, e Ele é fiel para completá-la, e Ele está desejoso disso, e que tudo que a gente pode fazer para cooperar com o Senhor é responder, dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu desejo, que o Senhor trabalhe comigo, Senhor, pode me usar, porque o Senhor Ele não vai pegar ninguém na marra, ninguém na força, sabe? Toda a palavra de Deus, nós vemos que mesmo sendo soberano e todo-poderoso, o Senhor não invade a vida de ninguém. Ele sempre bate a porta, Ele sempre convida, Ele sempre chama, Ele sempre deseja, mas Ele quer que a gente também queira. E assim o Senhor quer, sabe? Que a gente também queira ser para Ele aquilo para que Ele nos salvou. Então, irmãos, nesses dias nós vamos estar envolvidos nisso. E desde já, sabe? Que nós tenhamos uma só oração. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, tenha liberdade. Senhor, eu quero colocar aqui aos teus pés todas as minhas defesas, para que o Senhor possa invadir a minha cidade fortificada, trabalhar no meu coração, na tua palavra, para que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa conferência seja alcançado. Amém? Esse é o desejo do meu coração, irmãos. E eu desejo que os irmãos também desejem.
Amém? Senhor, muito obrigado por essa porção de vitória. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Reconhecemos que sem a unção, sem o teu Espírito, sem o teu poder, a gente não vai a lugar nenhum. Então, Senhor, nos humilhamos diante de Ti e te pedimos graça sobre graça para esses dias de conferência. Nos ajuda, Senhor. Nos conduza, Senhor. E faça em nós o teu querer. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.